Comprar carta contemplada é seguro? Muita gente tem essa dúvida e se você está querendo comprar a sua carta já contemplada, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas dicas. Muitas pessoas querem comprar um bem, seja um carro ou uma casa, mas não querem entrar num consórcio para esperar a contemplação por sorteio, nem para dar lance, que normalmente os lances são altos, isso é um fato. E por conta dessa imprevisibilidade de quando ou quanto vai custar, muita gente já quer ir direto para uma carta contemplada, tendo um custo mais baixo do que os financiamentos, por exemplo. Só que na hora que a gente vai olhar essas cartas, acontece uma série de problemas aí. A gente sabe que, infelizmente, tem muita fraude, principalmente porque a gente acaba mexendo no sonho das pessoas. E essas pessoas de má índole acabam se aproveitando disso. Então eu gostaria de destrinchar esse processo. Primeiro ponto é que é legal, é permitido que você compre uma carta contemplada. Então a discussão aqui vai ser muito mais do que se é seguro ou não comprar a carta, mas sim como comprar essa carta. Porque assim como um carro, você pode comprar de outra pessoa. A grande questão é como se proteger para evitar e cair em ciladas. E o primeiro ponto que eu gosto de falar é analisar a administradora. Existem várias administradoras no mercado e muitas vezes tem algumas que não existem de fato e são só fachada para golpes. Então o primeiro ponto que eu gosto de falar é sempre que você vai buscar uma carta contemplada, pegue de uma empresa forte, sólida e conhecida. Você já vai tirar a maior parte das tentativas de golpe, que são usando nomes totalmente aleatórios. Eu não vou citar nenhum nome aqui forte, mas você conhece as principais empresas. E quando lhe forem apresentados os nomes, você saberá se a empresa existe ou não. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, para a maior parte dos meus clientes, que são, na verdade, investidores de consórcio que vendem as cartas contempladas, eu sempre recomendo usar consórcio de administradoras sólidas, porque na hora da venda isso transmite muito mais segurança e seriedade para quem você for vender essa carta. Então essa é a primeira dica. Foque em comprar uma carta contemplada de uma administradora que você conhece e sabe que a administradora existe. Esse é um ponto fundamental. A segunda dica que eu te dou é justamente buscar um representante ou um corretor que tenha de fato uma reputação em volta dos consórcios. Se você tentar comprar uma carta diretamente de uma pessoa que supostamente possui essa carta e quer vender, não tem problema nenhum. E normalmente as pessoas buscam isso para não ter que pagar nenhum tipo de ágio ou nenhum tipo de taxa para a pessoa que vai intermediar. Afinal, o trabalho dela é em fazer essa intermediação e ela cobra por isso naturalmente. Só que o grande problema é que se você vai fazer uma compra direta, a gente acaba caindo naquele problema. Eu primeiro pago você ou você primeiro transfere a carta para mim? E aí fica aquela insegurança danada. Então muitos golpes acontecem justamente nessa parte. Por isso eu te falo, muito cuidado. E eu vou dar o exemplo aqui do que a gente faz na corretora. Todas as intermediações de cartas aqui na corretora são feitas da seguinte forma. Nós selecionamos os compradores, nós temos uma fila de espera, inclusive se você tiver interesse em comprar cartas de consórcio, você pode entrar em contato com a gente e entrar nessa fila. A gente pega os seus dados, suas informações e quando chegar a sua vez a gente entrega uma carta contemplada a um bom custo, a um custo justo, sendo mais barato do que o financiamento. Mas voltando. As pessoas que estão nessa fila para comprar carta contemplada, quando a gente encontra exatamente a demanda da pessoa, aqui na corretora retém o valor do comprador, então a pessoa que vai comprar paga na frente, a gente dá entrada em todo o processo dentro da administradora, dando visibilidade para o vendedor da carta, e assim que a carta é transferida para o comprador, a gente libera o dinheiro. Se por algum motivo o comprador não for aceito, não conseguir comprovar renda, por exemplo, a gente cancela o processo, devolve o dinheiro do comprador e chama o segundo e o próximo da lista. Por isso que a gente consegue garantir ambas as partes. E tendo a fila de compradores, para os investidores a gente consegue dar uma boa segurança da venda da carta contemplada. Então, para os investidores a gente consegue encontrar os clientes que querem as cartas, tendo uma forma segura de vender, e para o comprador a gente entrega cartas a um preço justo, sendo mais barato do que o financiamento,
para que isso faça sentido. Por isso eu te falo, às vezes é melhor você ter um pouco menos de margem, mas ter um processo seguro. E quando eu falo um pouco menos de margem, o corretor precisa te assessorar isso para que você tenha de fato um bom lucro, porque nós ganhamos também com a venda da carta. Então, para o corretor é muito importante que o investidor tenha um ótimo lucro e compre novas cartas para fazer mais um ciclo de consórcio. Esse é o processo natural onde todos ganham. E é aí que eu entendo que tem valor num corretor bom. Por isso, quando você for começar a sua estratégia de consórcios, entenda o projeto do seu corretor e se realmente ele consegue te assessorar no ambiente de consórcios. E a terceira dica que eu dou é, se tiver muito barato, desconfie. As cartas deveriam ser negociadas a um preço que fique um pouco mais barato do que um financiamento, para que para a pessoa que compra faz sentido e para a pessoa que venda também tenha um bom lucro. Se essa carta está barata demais perto das outras cartas do mercado, significa que alguém está abrindo mão de muito dinheiro. E possivelmente isso é estranho. E é estranho principalmente porque uma carta boa a um bom preço consegue ser vendida muito rapidamente. Então por que alguém abriria mão de tanto preço? Eu te pergunto, se você tem um Toyota Corolla que vale 100 mil reais, você aceitaria vender 70 mil reais simplesmente porque você é bonzinho? Acho que não, né? Então, na prática, muito cuidado. Quando a promessa é muito boa, provavelmente é golpe. E agora, se você quiser aprender como faz para investir e ganhar dinheiro vendendo as suas cartas contempladas com ágio para as pessoas que querem comprar os seus imóveis, eu vou deixar aqui na descrição o link do MCPC. O Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios custa menos do que uma pizza e se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias. E lá eu te ensino como escolher bons grupos de consórcio e também como construir patrimônio no longo prazo usando essa ferramenta. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal que isso me ajuda a levar cada vez mais informação para as pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.